Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: Naquele dia dirás: graças te dou ao Senhor, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha rocha, a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Essa é uma palavra do profeta Isaías para nós, neste momento em que estamos vivendo, e nós encontramos neste texto algumas marcas que o cristão deve carregar. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, quando nós voltarmos à nossa vida normal, quando nós deixarmos este isolamento, quando esta pandemia se encerrar, nós certamente traremos marcas desse tempo que nós estamos passando. A grande questão agora é saber o que estas marcas vão deixar como legado para aqueles que nos veem, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que veem o nosso testemunho. Então, nesta palavra, neste texto que nós acabamos de ler, nós podemos destacar algumas marcas que nós devemos ter, algumas marcas que devem estar impregnadas em nós. Eu lembro do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que diz: não me perturbem, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu fiquei pensando nestas marcas de Cristo, quais seriam estas marcas? E se nós carregamos estas marcas? Quais as marcas que um cristão deve carregar? Então, quando nós lemos, e Deus me leva a esse texto de Isaías, nós encontramos algumas marcas que nós devemos ter. Quando as pessoas olham para nós, para o nosso testemunho, para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós postamos nas redes sociais, eles estão vendo as marcas que nós estamos carregando. Tudo que nós fazemos é carregado de marcas, é carregado de símbolos. E eu quero compartilhar nessa tarde algumas marcas que nós devemos ter, que nós devemos carregar na nossa vida cristã, principalmente como filhos e filhas do Senhor, como aqueles que um dia reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Com certeza, nós precisamos ter essas marcas. A primeira delas está no primeiro versículo que nós lemos, que diz: graças te dou, Senhor, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. A primeira marca que nós devemos ter é gratidão. Nós não estamos vivendo um tempo fácil, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós até hoje. Nós não podemos nos esquecer das bênçãos que temos recebido das mãos de Deus. E mesmo neste momento difícil, Deus continua sendo Deus que nos sustenta, Deus que nos abençoa, Deus que nos conforta, Deus que nos consola, Deus que nos dá a direção, Deus que nos alimenta e Deus que deixa marcas. E uma das marcas que nós precisamos ter é a gratidão. Precisamos ser gratos a Deus. Nós não podemos perder o hábito de agradecer. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus, de ter gratidão no nosso coração por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem feito por nós. Também encontramos no versículo de número 2, que diz assim: certamente Deus é a minha salvação, nele eu confiarei e não temerei. Nós precisamos ter a marca da confiança. O versículo 2 diz que eu confiarei e não temerei. Deus é um Deus que opera grandes coisas, feitos grandiosos. Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que tem poder, que tem autoridade, Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas, e nós cremos nessa palavra, e porque nós cremos nessa palavra, nós temos a marca da confiança em nós temos a marca do Senhor na nossa vida, e esta marca, ela precisa estar muito clara,
precisa estar evidente. Quando as pessoas olham para nós, para o nosso testemunho, e é sempre bom frisar isso, as pessoas estão olhando para nós, estão nos lendo. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem, e eu quero que você seja alguém que tenha a marca da confiança na tua vida, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, que nós possamos pensar nisso, depositar em Deus a nossa absoluta confiança. Também encontramos no versículo 3, que diz assim: vós com alegrias tirareis águas das fontes de salvação. Uma marca que nós precisamos ter é a marca da alegria. O coração do cristão é um coração alegre. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força e nós precisamos nos alegrar nele. Nós não podemos ficar abatidos. As pessoas não podem olhar para nós e ver em nós abatimento, desânimo, tristeza. O que as pessoas precisam ver em nós é a alegria, mas uma alegria que não vem por aquilo que temos ou que somos, mas é uma alegria que vem do Senhor, que nos deu a vida, que nos dá a salvação, que nos dá a vida eterna. A maior alegria que o cristão tem é saber que está salvo em Jesus Cristo. E esta alegria ninguém pode tirar. Nada pode nos tirar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nem a morte pode nos tirar esta alegria. Então eu quero dizer para você nessa tarde que você possa conservar o seu coração, a sua afeição com alegria. A alegria formoseia um coração alegre, formoseia o rosto. Então que você possa ter uma afeição de alegria nesse momento, que você possa ter a alegria do Senhor no teu coração, não apenas em palavras, de forma externa ou por obrigação, mas que essa alegria possa brotar do seu coração, sabendo que Deus tem cuidado de nós e nós temos a alegria de saber que Ele continuará cuidando de cada um de nós. Também encontramos nesse texto, no versículo número 4, é o testemunho, né? Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar daquilo que Deus fez por nós. O texto diz: dai graças ao Senhor, invocais o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Puxa vida, eu quero destacar a marca do testemunho. Nós temos visto tantas palavras, temos visto e ouvido tantas coisas, temos visto pessoas dando mau testemunho, temos visto palavras que não são palavras que agradam ao Senhor, pessoas que estão sendo levadas pela sua emoção, pessoas que estão sendo levadas pela circunstância e têm deixado um testemunho de tristeza, um testemunho de desânimo, de derrota. Quando nós olhamos para o Senhor e para a sua palavra, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a vida eterna, Ele nos sustenta e nós somos testemunhas deste Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos. Eu sempre me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu quero convidar você a testemunhar o amor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Se você está passando por um momento difícil, se você está longe dos seus queridos, ainda assim, continue testemunhando, continue sendo uma testemunha viva do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Deus nos chama a sermos testemunhas dele, guardarmos para nós as boas novas, guardarmos para nós as boas notícias, não nos levará a lugar nenhum. Nós somos chamados a levar estas boas notícias, o Evangelho, são as boas novas de salvação e vida eterna para aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós temos, através das redes sociais, alcançado muitas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Na nossa família mesmo, nós precisamos testemunhar, falar deste amor, falar daquilo que Deus tem feito por nós. E eu quero convidar você nessa tarde a ser testemunha de Jesus Cristo. Trazer na sua vida a marca do testemunho, trazer na sua vida a marca deste Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, que venceu a morte, e aquele que venceu a morte há de vencer, há de ser vencedor e mais do que vencedor em todas as coisas. Nós precisamos ter essa marca, nada pode nos separar do amor de Cristo, e eu quero que você tenha mesmo, eu quero que você viva esta palavra de
testemunhar o amor de Deus, de testemunhar a graça de Deus, de testemunhar o poder de Deus e testemunhar a vontade dele sobre a sua vida. Deus nos chama para sermos testemunhas dele. Também ele nos diz no versículo 5: cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Nós precisamos trazer em nós a marca do louvor, a marca da adoração. O texto nos diz para nós cantarmos ao Senhor, cantarmos as grandiosas coisas que Ele fez, cantarmos as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, cantarmos a alegria da salvação, cantarmos a nossa vida, a nossa alegria, a nossa salvação, cantarmos as bênçãos. É tempo de nós louvarmos ao Senhor e termos em nós a marca do louvor. Que você possa ter nessa tarde um momento de separado para louvar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele é. Nós somos levados nesse momento a agradecer a Deus e louvar ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós temos visto e ouvido muitas coisas, muitas palavras de desânimo, de derrota, muitas palavras que tentam nos tirar da presença de Deus, tentam questionar a nossa fé, tentam tornar relativa a nossa relação com Deus, mas eu quero pedir para você nessa tarde que você possa carregar na sua vida a marca do louvor e que o Senhor, através da sua vida, possa reconhecer um louvor genuíno, verdadeiro, que brota do coração daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E o versículo 6 diz para nós exultarmos e cantarmos com alegria, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa ter a marca do Senhor, da grandeza de Deus na sua vida. Se você tem problema, Deus é maior. Se você tem enfermidade, Deus é maior. Se você está passando por um momento difícil, Deus é maior. Deus é aquele que é grande, é aquele que é maior, que está acima de todas as coisas. Nós não carregamos as marcas de um Deus pequeno, de um Deus que não pode. Nós carregamos a marca do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. Por isso que eu quero pedir para você nessa tarde lembrar disso. Olhe para o Senhor, olhe para esse Deus que do seu alto e sublime trono olha para nós, se inclina para nós, vê a nossa aflição e está ao nosso lado. Deus não nos deixa só. Ele, na sua grandeza, na sua majestade, Ele tem olhado para nós com um olhar atento, com um olhar de misericórdia e graça. E com certeza nós vamos carregar estas marcas em nossa vida. Depois que tudo isso passar, como eu disse lá no começo, nós continuaremos a ter na nossa vida as marcas de um verdadeiro cristão. Que nós possamos pensar nestas palavras e que a nossa oração nessa tarde seja para que o Senhor preserve em nós estas marcas, que nenhuma outra marca, seja ela do desânimo, seja ela da falta de fé, seja ela da religiosidade, seja ela da intolerância, seja ela da dúvida, que nenhuma outra marca possa se sobrepor ou possa estar ao lado destas marcas que nós carregamos, porque elas nos preenchem. Nós carregamos a marca ou as marcas de Cristo, as marcas do Senhor em nós. Que Deus te abençoe e que nesta tarde você possa meditar, que você possa orar, para que o Senhor possa continuar nos abençoando como povo dele, como povo que foi escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para viver este tempo e aquilo que Ele tem separado para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós no porvir, que nós possamos se apresentar diante dEle com orações, com súplicas, com louvor, trazendo em nós as marcas do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua família, e mais uma vez eu peço que você possa buscar as marcas de Cristo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família e principalmente para este momento. Que elas possam se sobressair, que elas possam prevalecer e que o Senhor possa se alegrar de cada um de nós que carregamos as marcas de Cristo. Amém.